Pensa só, no meio das areias douradas do Egito, bem ali, ao lado do rio Nilo, existem umas estruturas que simplesmente se recusam a desaparecer com o tempo. A arquitetura do Egito Antigo é muito mais do que só um monte de pedra, né? Na verdade, é um testemunho impressionante da engenhosidade, da crença, da capacidade humana. Um legado que, olha, continua a nos fascinar mesmo milênios depois. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o sentimento, sabe? O espanto que essas estruturas provocam. Porque não são só construções, elas são uma verdadeira declaração, quase como uma mensagem enviada através dos séculos, ali imponentes, erguendo-se da paisagem. E aí vem a grande pergunta, não é mesmo? Como e principalmente por quê? Por que uma civilização inteira se dedicou a construir algo tão permanente? Para responder isso, a gente vai ter que bancar o detetive e seguir as pistas que eles mesmos deixaram para trás. Vamos tentar decifrar o que as pedras têm para nos contar sobre um dos maiores feitos da história. Então vamos à nossa primeira grande pista. E olha que interessante, ela não tem a ver com tijolos ou ferramentas, mas sim com a alma, com a crença dos egípcios. Era a visão de mundo deles, uma visão espiritual e cósmica tão profunda que os levou a construir numa escala grandiosa, sempre buscando conectar o nosso mundo, o mundo terreno, com o divino. É fundamental entender uma coisa. As pirâmides não eram só túmulos, de jeito nenhum. Pensa nelas como se fossem máquinas cósmicas. É isso. Cada pirâmide era vista como uma escada para o céu, um caminho para a alma do faraó subir até as estrelas. Era também um ponto de equilíbrio, um reflexo da ordem do universo e, claro, um símbolo eterno do poder divino do governante aqui na Terra. Mas olha só, é super importante não confundir as coisas. Pirâmides e templos tinham propósitos bem diferentes. Enquanto as pirâmides eram totalmente focadas na jornada individual e eterna do faraó, os templos eram o coração pulsante da comunidade. Eram lugares vivos, cheios de rituais diários que mantinham todo mundo conectado. Os deuses, o povo e até os reis que já tinham partido. Ok, mas só a fé, por mais forte que seja, não levanta blocos de toneladas, certo? E é isso que nos leva direto para a nossa segunda pista, a engenharia. Porque essas obras incríveis, elas não apareceram assim do nada. Foram resultado de uma evolução, de séculos e séculos de inovação e de muito trabalho. E essa progressão é simplesmente fascinante. Tudo começou de um jeito bem mais simples, com as mastabas, que eram os túmulos retangulares para a elite. A grande virada, a sacada de gênio, veio com o arquiteto Imhotep. Ele teve a ideia revolucionária de empilhar uma mastaba em cima da outra, e assim nasceu a primeira pirâmide de degraus. Foi um salto conceitual que abriu o caminho para a perfeição geométrica que a gente vê em Gizé. E o que talvez seja o mais impressionante de tudo é que isso não foi feito com nenhuma tecnologia avançada perdida no tempo. Foi pura genialidade na aplicação de mecânica básica, somada a uma organização humana que, nossa, era algo sem precedentes. Usando ferramentas simples de cobre e bronze e um conhecimento profundo de alavancas, rolos e rampas, eles conseguiram mover milhões de toneladas de pedra. É de cair o queixo. Essa incrível capacidade de organização já nos dá um gancho perfeito para a nossa terceira pista, a própria sociedade egípcia. A forma como a sociedade era estruturada foi literalmente o motor que tornou tudo isso possível. Foi o que permitiu mobilizar uma força de trabalho gigantesca, todo mundo focado em um único objetivo. Era um sistema super centralizado, sabe? Pensado para isso, organizar a sociedade em torno de um objetivo monumental. Pensa na estrutura. Lá no topo, o faraó, que centralizava o poder e dava ordem. Logo abaixo, os arquitetos e escribas, que eram os cérebros da operação, planejando cada detalhe. E na base, sustentando tudo, milhares de trabalhadores qualificados que colocavam a mão na massa e transformavam a visão em realidade. E agora, para a gente fechar esse quebra-cabeça, falta a última peça, a pista final. E para isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o mapa de um jeito mais amplo. Precisamos falar sobre a conexão fundamental, as raízes profundas do Egito no continente africano. E este ponto é crucial. O Egito não surgiu do nada, isolado do mundo. Muito antes de qualquer pirâmide ser sonhada, inovações fundamentais como o desenvolvimento de ferramentas de pedra e agricultura já estavam acontecendo em várias partes da África. Foi essa longa herança, esse conhecimento acumulado, que criou o terreno fértil para a genialidade egípcia florescer. Existia uma conversa, um diálogo constante por todo o continente. Não era uma via de mão única. O Egito influenciava, claro, mas também era muito influenciado pelos seus vizinhos.
Um grande exemplo é o reino de Kush, na Núbia, que também construiu suas próprias pirâmides. Havia uma troca cultural e tecnológica vibrante que fluía ao longo do Nilo e das rotas comerciais. Bom, agora que a gente já tem todas as pistas na mão, chegou a hora de juntar as peças. Vamos montar esse quebra-cabeça e finalmente ter a resposta completa para a nossa pergunta lá do começo. Como e por que eles construíram para a eternidade? Então, fica bem claro que não tem uma resposta única e simples. Nenhuma pista sozinha explica as pirâmides. É a poderosa combinação de todas elas. A fé deu o propósito, o porquê. A engenhosidade deu os meios, o como. A sociedade organizada juntou a força para fazer acontecer, e a herança africana deu todo o contexto cultural para isso. Uma coisa levou a outra. No fim das contas, essas pedras milenares, elas fazem muito mais do que contar uma história do passado. Elas nos inspiram hoje. Elas nos conectam com algo muito maior, uma busca que é de todo ser humano por significado, por identidade, por conhecimento. Elas são, de verdade, uma ponte que liga o nosso presente ao nosso passado mais profundo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Eles usaram a pedra para buscar a imortalidade. E aí a gente se pergunta, e a nossa geração? Quais são os monumentos que a nossa época vai deixar para o futuro distante? O que estamos construindo hoje seja algo físico ou intelectual, que vai conseguir resistir ao teste do tempo.